Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui hoje novamente em outra edição do McKinsey Talks. Dessa vez, cada um na sua casa, devido à pandemia, mas igualmente motivados. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. O tema de hoje é times digitais de alta performance e centralidade no cliente, o caso da XP. Hoje estamos recebendo conosco Emiliano Quinquelli, que é sócio e head de design e experiência de produto da XP. Bom dia, Emiliano. Bom dia, Denise, obrigado. E Obrigada parabéns por falar o meu nome corretamente. Tive que concentrar, mas saiu. A gente também recebe aqui hoje Fabrício Doré, que é sócio da McKinsey em São Paulo e líder de Customer Experience and Design para Latam. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Oi, bom dia, Denise. Tudo bem? Tudo ótimo. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas durante toda a sessão, utilizando o campo que fica à direita da tela ou logo embaixo, se você estiver usando o celular. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Fabrício, com você. Obrigado, Denise. Então, na verdade, eu queria só começar com uma apresentação aqui para contextualizar o tema da nossa conversa aqui com o Emiliano. Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje, né, como a Denise comentou, é time digitais de alta performance, né, centralidade do cliente. Eu acho que talvez não tenha um tema que seja tão prevalente nas empresas, né, em vários clientes com quem a gente trabalha, né, no dia a dia. Acho que, antes de mais nada, nunca foi tão importante estar perto dos clientes. E tem alguns motivos, tem vários outros motivos, né? A ideia aqui não é ser super exaustivo, mas só para apontar algumas direções. O primeiro é que a gente teve, nesse último ano, e isso continua acontecendo, né, uma mudança de comportamento enorme. Então, sem entrar em grandes detalhes, acho que todo mundo já ouviu sobre isso. Eu vou falar da consequência disso. Na verdade, com muito mais gente, né, tendo acesso a plataformas digitais, apps, sites, né, interagindo de uma forma mais digital com as marcas, essas pessoas também geram um volume enorme de dados adicionais, né? Então, entender esses dados, né, estar próximo e trazer isso como uma fonte de informação nunca foi, né, tão fácil de fazer. O segundo ponto é começar já. O assunto, como eu estava dizendo, é um assunto recorrente, está todo mundo correndo atrás, todo mundo quer fazer isso, né? Então, né, não começar significa a cada dia você deixando para trás aí uma oportunidade de acelerar e estar mais próximo dos clientes. E o terceiro, eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes, o relacionamento e a proximidade com os clientes, ela foi muito abalada, né? E ela não tem nenhuma perspectiva de que isso não vai continuar, né? A gente viu uma crise de fidelidade, né? O cliente experimentando mais marcas, reduzindo, às vezes, o gasto, por exemplo, em categorias, né? E provando marcas diferentes. Isso em serviço financeiro, por exemplo, né? Vai ser interessante a gente escutar o do Emiliano aqui. É bastante importante porque você vai ter uma chegada de Open Banking, pagamentos digitais, na verdade, tem multiplataformas. Então, isso reduz drasticamente a fidelidade, ou seja, a proximidade com o cliente ainda vai ficar mais importante. Acho que, além disso, empresas, isso a gente fez uma série de estudos, se chama Value of Design, em que a gente novamente viu de uma outra forma que empresas que são centradas em cliente ou que têm práticas boas de design, experiência de cliente, geram muito mais valor, né? E geram muito mais retorno aos acionistas. Então, aqui, comparado com pares, em receita, 35%, em retorno acionista, 76%. Isso olhando numa base de mais de 300 empresas, no espaço de 5 anos, então é um dado bastante extenso, e mostra uma correlação muito grande entre prática de centralidade no cliente e resultado e impacto em negócio. E essas empresas elas não só geram mais valor, pode passar para a próxima, por favor, elas também são muito mais resilientes. Então, um dado que a gente viu, olhando também historicamente na última crise que a gente teve, é que essas empresas elas também se recuperaram de forma mais rápida, mais consistente, né? Elas são mais resilientes e se recuperam melhor. E aí, seguindo, pode passar a próxima. E aí, acho que um pouco da nossa conversa aqui hoje, é que a abordagem, na verdade, né, que a gente vem evoluindo aí nos últimos anos, hoje ela está madura, ripe, né, para a utilização de dados para você entender o comportamento do cliente. E aqui, entender comportamento significa, inclusive, influenciar comportamento. Influenciar comportamento significa mais cross-sell, mais produtos,
interações mais recorrentes, né, que têm como consequência diversos indicadores da empresa, seja de resultados, seja de indicadores de cliente mesmo, né? Então, aqui só alguns exemplos. Uma segmentação melhor, por exemplo, trouxe uma oportunidade de receita de 2,5 bi para um cliente, um aumento de satisfação considerável ali de 20 a 40 pontos e por aí vai. Acho que não vale necessariamente entrar em todos os detalhes, mas acho que aqui é só para fazer. Os dados mostram isso, né? Então não é apenas porque uma empresa A ou empresa B gosta de ter mais centralidade ou menos centralidade no cliente. E acho que pode passar o próximo. E eu acho que a coisa fica interessante é que uma coisa é você dizer que ter centralidade no cliente, né? É o que a empresa quer. Outra coisa é você atuar sobre isso e executar, né, em cima disso. Então, esse aqui é um exemplo de um trabalho que a gente fez no passado, em que a gente estava buscando como integrar as equipes de produtos digitais, né, equipes que também são serviços financeiros, né, mas com a desenvolvimento de produtos, né, de uma forma em que você tinha tanto essa visão de design de experiência conectada com desenvolvedores, de uma forma em que a proporção entre designers e desenvolvedores fosse bem atendida, né? Seja no momento de menos maturidade do produto, no momento de desenvolvimento escala, né? Já mais para frente. Então, né, sem entrar em grandes detalhes aqui, deixar um pouco mais essa discussão para a conversa, mas falando que existem muitos modelos, né? E empresas tentam modelos diferentes, né? Então, não vou centralizar as disciplinas, né? E aí tem outras empresas que já separam completamente as disciplinas digitais, o que costuma ser, no médio e longo prazo, não tão adequado, né? Não tão bom para essa empresa, em que você separa esses perfis dos perfis de negócio, né? E, na verdade, produto e negócio, né? Experiência e negócio tem que estar perfeitamente conectados ali, e tecnologia e negócio é a mesma coisa. Então, é só para dar um exemplo de que não existe uma fórmula. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o que a XP vem fazendo, né, o que o Emiliano vem fazendo nos times. A gente conversou um pouco. O Emiliano, que é ex-McKinsey, né, trabalhamos juntos aqui durante vários anos. Então, até um disclaimer importante aqui da nossa conversa. E a gente vem debatendo vários desses temas e é uma forma da gente compartilhar um pouco dessa discussão aqui com vocês. Na verdade, eu queria começar com uma primeira pergunta, até para entender, né? O Emiliano saiu, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? 2 anos, tá? 2 anos, né? 2 anos que ele foi para a XP e agora ele é sócio lá, é responsável por experiência de produto, e está fazendo um trabalho excepcional. Então, eu queria escutar um pouco dele, assim, o que o levou naquele momento, né, a ir para a XP, qual era o movimento, né, que já estava acontecendo? Porque para uma empresa, eu já vi isso no passado, né, para uma empresa fazer esse movimento de trazer uma pessoa com um background em design para liderar produtos digitais, já tem que ter um movimento que estava acontecendo. Eu queria entender um pouquinho daquele contexto, o que estava na cabeça lá do Benchmall, do Mafra, como é que foi essa transição? Bom, não, obrigado, Fabrício, de novo, obrigado ao McKinsey aí para me convidar para esse papo. Acho um papo super interessante e a oportunidade aqui, acho que de trocar uma ideia e ver como, obviamente, né, ir para frente, né, juntos. Eu acho que, né, como você falou, não existe uma fórmula. Eu acho que as fórmulas vêm sendo criadas, né, para a melhor solução entre juntar design, produto e tecnologia de uma forma mais sinérgica, né? Bom, o que aconteceu? Primeiro, eu gostaria de fazer um disclaimer também. Eu sou italiano, então meu português ele é bem mal, na verdade. Então, me desculpem qualquer tipo de palavra que não faça sentido, tá? Isso, como você sabe que eu vou pedir aí alguma ajuda. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu, né? Acho que são 2 anos agora, 2 anos quase e alguma coisa. Naquele período, a XP vinha já fazendo uma transformação digital, né, como a gente entende, né? Então, criando os primeiros produtos, se estruturando ali com squads e já trazendo até alguns produtos super relevantes. Então, eu acho que em 2018 estava a primeira versão do app, né? Então, focado ali em investimentos. Tínhamos também um grande trabalho ali para
na nossa assessoria, né? Então, as plataformas que ajudassem os nossos assessores a fazer o trabalho deles cada vez melhor. E estava num momento onde exatamente a conversa com o Mafra e o Benchimol na época foram de entender que o caminho dali para frente, né, era um caminho onde a experiência em geral ia ter um role importante no que estava sendo, no que tinha de estratégia. Então, entender que nesse nível, né, já existia a percepção da importância do que a gente queria fazer. Isso foi, com certeza, algo que me deu aquela empolgação, né, de vir para a XP para construir essa nova área de design e depois, obviamente, junto com os heads de produto e de tecnologia, né, se unir para nessa nova construção da área de tecnologia, da transformação da empresa para a tecnologia como um todo, né? Então, esse com certeza foi o primeiro trigger ali que me fez, que me levou para a XP, né? E o que eu achei interessante que você comentou que eles haviam percebido que experiência era uma coisa importante. Mas por que a experiência era uma coisa importante naquele exato momento? O que estava acontecendo também no mercado? Sim. Bom, eu acho que são já uns 5 anos que a gente vê, né, especialmente no ambiente financeiro, a necessidade. Eu acho que não é nem mais né, algo que é um diferencial. Você hoje bancos não são mais agências, né? Bancos são aplicativos, bancos são desktop banking. Então, cada vez mais na cabeça de um cliente, hoje o banco tem que ter um acesso digital, tem que ser algo que eu tenha uma imediatez, algo que eu precise ter uma resposta e o controle também, né? Então, eu nem imagino como a gente fazia alguns anos atrás, que você chegava o extrato uma vez por mês, né, no final do mês. Então, hoje a gente olha para o celular, sei lá, 10, 15... Exato. Hoje a gente olha para o celular, não sei, tem nossos dados aí, mas a gente acessa o nosso app 5, 6, 7, 15 vezes, dependendo do perfil do cliente, para essa necessidade de controle, para essa segurança também, que as coisas estejam sempre fluindo. Então, não era mais, será que vamos ser digitais ou não? Então, isso eu acho que é uma tendência de fintechs, né, crescendo, bancos se digitalizando. Então, a maturidade da experiência, ela faz a diferença em negócios, sim. E como você mesmo mostrou, né? Então, não só a experiência por si, mas como a gente trabalha com uma frente de design, experiência integrada em todo o produto, como a gente faz. Né? Na verdade, é até interessante conectar com o pensamento, né? Acho que da nossa perspectiva, a gente vê muito... acho que o Open Banking fala muito sobre isso, né? Uma certa comoditização, né, do produto, do serviço financeiro, né? E, na verdade, o que vai restar é a experiência, né? Como você traduz a marca, de fato, né? Os propósitos, né, do que você está fazendo para o uso do dia a dia, né? Exato. Que tinha um livro aquele Banking 3.0, né? Nossa, muito tempo atrás. Mas, na época mesmo, eles já falavam que, sei lá, 70%, 80% da experiência que você tinha com uma marca de serviço financeiro já era via aplicativo ou site ou algum canal digital, né? Isso só se acelerou, e na verdade se acelerou de uma forma que gera até menos lealdade no cliente mesmo, né? Então você precisa estar muito próximo. Sim. Não, concordo. Eu acho que exatamente por essa onda, né, das instituições mais clássicas, né, entrarem nessa digitalização, sempre existe essa transformação que é quase um copy-paste. O que a gente fazia antes no analógico, vamos fazer no digital, né? Então, é um processo meio clássico, que infelizmente hoje a gente sabe que não é o melhor, né? Mas foi uma transição que a gente vê acontecendo. E hoje eu acho que aconteceu como você falou mesmo, uma não sei falar essa palavra, comoditização, né, desse tipo de experiência mais básica, vamos dizer, né? Então, hoje, o que é que a gente busca? Não é só a experiência de
acessar os serviços digitais, mas sim uma relevância, né? Então a gente olha para as personalidades, né, dos nossos clientes, não o cliente. O cliente tem vários, né, tipos, pessoas, momento de vida. Então é como a gente vai chegar lá nessa parte que eu acho é, é verdade. Mas eu queria te Antecipei. perguntar, na verdade, tem uma questão que você falou da transformação, né? E a transformação, como a gente sabe, nunca é fácil, né? Sempre tem etapas, né? E um Uhum. processo acontecendo. Acho que seria interessante escutar um pouquinho também dessas etapas, né? Sim. E dos desafios, né? Porque nem tudo são flores, né? Não, vamos lá. Eu acho que né, transformações em geral elas dependem muito do DNA da empresa desde o começo, né? Então, eu acho que uma vantagem que a gente teve na XP foi a cultura de entendimento do cliente, né? Então, a mente aberta a não fazer só o que a gente sabe, mas escutar e entender o que o nosso cliente, nossos stakeholders, nossos parceiros também estão precisando, né? Então, eu acho que foi desde o começo, né, na história da XP, eu acho que o Benchimol começou entendendo que as pessoas, antes de investir, elas queriam saber como investir, né? Então, toda essa parte de capacitação, cursos e até formar, né, obviamente, os assessores para que isso pudesse se expandir. Então, eu acredito que isso seja um pouco no DNA da XP. Mas, obviamente, né, isso na parte de financeira da empresa como um todo. Chegando na transformação digital, a gente vê isso começando ali em 2018, como a gente falou, com as primeiras squads sendo construídas, mas efetivamente eu acho que com o Mafra ali no começo, entrando ali como CTO, até maior, né, a gente chama Tech Ops, né, então tecnologia e operações para nós eram unificadas, então a gente tinha uma visão holística da coisa também. Acredito que foi essa primeira transformação. Então, até querer sair como a gente falou, né, de um patamar clássico de transformações de squad e tal, mas sim uma cultura, né, onde a maneira de trabalhar, a estrutura como um todo, como a gente falou, foi direcionada, né? Então, eu acho que ali foi o momento onde a XP começou a ter tecnologia, vamos dizer, no sangue. Quais foram os processos ali? Eu vou falar um pouquinho mais, obviamente, da integração de design, tá? Chegando, obviamente, a parte de produto e tecnologia já estava de uma forma sendo estruturada, nós chegamos ali um pouquinho depois, mas chegamos também no momento super interessante, porque era um momento onde a gente também estava estruturando a área de dados e onde a gente também estava começando a construir a nova parte de digital banking como um todo. Então, toda uma nova área de foco, né, da nossa companhia. Então, esse momentum criou uma sinergia super interessante entre essas áreas. Então, né, quando a gente ainda tinha um escritório, a gente praticamente teve um andar onde entre design, tecnologia, na pessoa de tecnologia, as primeiras squads ali do Ciro com cartão, a Lu com o banco, com a parte de conta, praticamente era um andar inteiro onde a gente se encontrava, se falava. Então eu acho que foi um momento super importante, onde as sinergias pessoais, né, começaram a crescer. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que foi a vontade, foi o espírito, né, da coisa que colocou as pessoas certas a trabalharem no mindset. Falando assim de processo, então, o design, quando a gente chegou com design, existia o clássico formato onde os designers estavam integrados dentro ali de um squad, no máximo dentro de uma tribo, alguns tinham UX e UI, outros tinham web designers, então existia uma pouco alinhamento de estrutura de roles, responsibilities. Então, o primeiro passo foi exatamente mapear tudo, né? Então, entender as realidades de todas as squads, de todos os designers, para fazer esse primeiro planning e foundations, né? Então, desde a gente começou a criar um pequeno núcleo que a gente chamou de Design Studio, né? O Design Management Studio, na verdade, DMO,
que não era nada demais que uma célula inicial, o Centro de Excelência, COE, como você mostrou, que foi meio que blindado do resto para poder olhar ali as necessidades iniciais. Então, organização, pessoas, a parte de estrutura de ferramentas, onde a gente também ia trabalhar com data, né? Então, todo o conhecimento e análise de dados. Então, foi onde a gente, os primeiros 6 meses, onde a gente praticamente trabalhou desk e entendendo. Então, foi um primeiro grande conhecimento, mapeamento, análise, benchmarking. Então, a gente começou, obviamente, com essa primeira fase. Logo depois, começamos com os pilotos, né? Então, o que a gente chama Pilot and Refine, né? Então, a gente definiu, a gente viu onde a gente já tinha alguma maturidade a mais, né? Em algumas frentes. Então, naquela época, a área de assessoria ali com o Bozelli já tinha uma estrutura de design um pouco mais formada. A gente via ali também umas outras áreas que estavam começando. Então, obviamente, na estrutura tinha maturidade diferente, então a gente definiu onde atacar primeiro para ter os quick wins necessários também para demonstrar que a gente estava indo na direção certa. Então, desde do primeiro redesign, vamos dizer, das navegações do app para que comportassem, né, o ingresso de novas áreas, então demonstrando ali o começo do design system, então a otimização, onde a gente viu todo um trabalho de não só acelerar, mas de manter uma qualidade, manter consistência e, obviamente, também, né, a parte de eficiência, né? Como essas sinergias e como trabalhar todo mundo, né, no mesmo produto, seja tecnologia que design, nos deu essa grande vantagem, né? Então, ali até falando em alguns números, o nosso design system, atuando em um só produto, em uma parte só do produto, já demonstrou, assim, desde o começo, um 30-45% de up to speed, né, na criação de novos produtos, né? Então, né, ali com a área de cartões, com o Ciro, foi construída diretamente com o Design System e, obviamente, teve um time to market excepcional, por vários motivos também, mas o Design System também ajudou muito para sair com as primeiras versões, testar e validar. Então, esses pilares, né, no momento de pilot e scale, nos deram os primeiros quick wins, que depois, na terceira fase, nos deu a oportunidade de fazer esse scale and accelerate, né? Então, como a gente distribuiu isso para o resto das tribos e alianças hoje e como a gente ia escalar. Ali também surgiram algumas estruturas, né? Então, como a gente falou no começo, a gente estava ali com um pequeno centro de excelência, onde a gente tinha também a parte de operações, né, que cuidava um pouco dos nossos pilares, mas assim que as coisas foram evoluindo, assim, já no momento dos primeiros pilotos, a gente viu uma necessidade de integrar, tá? Então, essa diferenciação entre um centro de excelência e o resto do time criava algumas desconexões. Era muito bom, é um time muito grande, são várias tribos, vários líderes, então o alinhamento com todo mundo, estando de uma certa forma separados, não nos dava a agilidade que a gente queria. Então, no final do ano passado, a gente passou a ter um modelo integrado, seja de tecnologia, de design e de produtos. Então, os heads de produto são alinhados com os heads de design, assim como os leads, os managers. Então, a gente passou a olhar para os times quase como núcleos, né? Então, poxa, a gente vai olhar para uma parte um pouquinho, vamos dizer, mais estratégica. Então, eu tenho um núcleo de heads. Eu vou olhar para como eu vou construir o produto. Então, eu tenho lá meus GPMs como meus managers, os managers de produtos. Então, conseguimos, né, essa flexibilidade necessária para trabalhar com um time super reduzido, porque depois se a gente for falar até de ratio, a gente está super fora, mas a gente consegue ao mesmo tempo, né, manter alguns ritmos altos. E a parte de alinhamento, né, então nas frentes, né, porque sendo, como a gente falou, high performance, sim, as coisas evoluem super rápido. De um dia para o outro, você fecha os olhos e tem algo. Então,
de alinhamento, a necessidade de manter os tópicos e as estruturas. Emiliano e Fabrício, eu também queria, um dos assuntos principais que eu queria trazer aqui para a gente, sobre times digitais. Fabrício, você explica um pouquinho para a gente, por favor? Sim, eu acho que o Emiliano já começou a comentar um pouco, eu queria adicionar o ponto dele, acho que é muito interessante escutar da experiência dele, até porque eu acho que corrobora o que a gente estava falando, né, que não existe um modelo, né, é muito assim, é muito relacionado ao segmento, ao perfil da empresa, à cultura que aquela empresa tem, até porque quando a gente fala, por exemplo, de produtos de investimento ou produtos financeiros, normalmente você tem uma estrutura de produto ali bastante significativa, né? Que tem muita gente, tem vários analistas de negócio, tem muita gente que conhece o negócio, inclusive tem muito conhecimento da jornada do cliente. E tem opinião sobre isso, enfim, né? Enquanto quando você lida com outros segmentos, em que você não tem, a complexidade do produto é diferente, você também tem o analista de negócio, mas ela tem uma cara mais de produto de varejo, né? Que tem uma complexidade menor financeira por trás e é muito mais orientado ao nível de serviço, né? Que tipo de serviço você consegue prover, não que não seja importante para o banco, mas acaba sendo a complexidade no varejo é menor, por exemplo. E isso dita completamente as estruturas, né? E um pouco do que eu tenho visto, que acho que é interessante comentar, acho que eu comecei a pincelar um pouco no início sobre isso, é que certamente você tem etapas de maturidade, tá? Então tem desde, eu estava falando, times que são isolados, né, que tem mais cara de fábrica digital, que não estão conectados às áreas de negócio. Isso, por incrível que pareça, até uma coisa interessante, né? A gente aqui está quase que representa uma vanguarda nesse pensamento, né? Mas quando você olha o mercado como um todo, isso ainda acontece em 2021, por incrível que pareça, né? Tem grandes empresas em que tem um time digital completamente isolado dos times de negócio. Você tem algumas empresas que já evoluíram para Isso tem 3 ou 4 grandes etapas, vamos dizer assim, né? Em que você já tem uma integração maior, porém, ainda um PO, por exemplo, que está ali, né? Um Product Owner, é um Product Owner que veio do negócio, ainda está no negócio, ainda não está ali naquele tipo de produto. Então, você tem essa fragmentação ainda, porém, já começa a ter uma visão cliente maior, né? Porque isso sai, né, daquele silo do produto e já entra numa equipe um pouco mais multidisciplinar, que é montada exatamente para ter mais a cara da jornada, né, ou do cliente que está sendo atendido. E você evolui para um modelo em que você já tem, que é muito mais próximo do que o Emiliano estava descrevendo, que eu acho que já é uma situação até mais avançada, né, em que você tem mais clareza, né, e a liderança tem mais clareza de que, na verdade, o que importa é o cliente, né? E aí, depois eu vou até comentar um pouco mais para frente sobre a equipe de produto versus as equipes de clientes, como é que isso está evoluindo no mercado e tudo mais. Mas acho que isso é um tema importante. Aí vou até para pegar o gancho, né? Você comentado do ratio, né? Da razão entre vários desenvolvedores. Aí eu te perguntar, né? Você tem algum outro comentário sobre esse ponto dos times digitais? E qual é a razão dos design desenvolvedores? Que é a pergunta normalmente que querem saber, né? Sim, sim. Não, eu acho que você passou muito bem sobre os pontos. O digital, assim, no nosso caso, também comporta, como você falou, um mindset diferente, né? Então, todos os times digitais, eles devem trazer alguns dos pilares cross, né? Então, seja produto que tecnologia, que design, deveriam sempre estar atento ao cliente, deveriam estar sempre atento ao mercado, deveriam estar sempre atento ao negócio. Então, existem pilares que numa estrutura de uma certa maturidade deveriam estar bem assestados, né, desde a liderança para baixo. Então, a nível de ratio, a gente ainda não está assim no melhor, né? Como a gente falou, também existem maturidades de áreas e outras até necessidade de áreas, né? Áreas que são mais focadas em cliente e outras menos. A gente está fazendo esse levantamento também nesse momento, porque sendo a XP uma empresa em contínua evolução e novas áreas estão sendo criadas em toda hora, então isso muda muito. Então a gente é um time extremamente flexível, tá? Então quando a gente construiu né, essa nova estrutura, a gente se integrou praticamente uma parte de agilidade, né? Então a gente tem ali no nosso time, a gente
tem PMs de design, né? Então a gente tem uma série de management também, uma linha de management importante em design. E uma dessas frentes de PM é exatamente a partir de agilidade. Então, um dos nossos PMs vem dessa cultura, então nos traz a flexibilidade necessária para design trabalhar em conjunto com tecnologia, que já vem, né, de anos desse tipo de cultura, e integra também com produto, porque o negócio e a tecnologia, o design quase é um catalisador entre as duas áreas, né? Então, a gente trabalha muito com produto em discovery, depois a gente trabalha muito com tecnologia no delivery, né? Então, essa frente ainda é um continuous né, improvement, até na parte de estrutura. Então, a gente ainda está achando a fórmula certa, não sei se a gente vai achar, mas é um designer team, né, continuous. A gente não para. Cada mês, eu acho que a gente reajusta algumas coisinhas, muda algumas coisinhas. Então, é um contínuo aprendizado, né, aprendizado contínuo. Um designer para 5 desenvolvedores? Para desenvolvedores é mais difícil. A gente está fazendo esse cálculo com PMs ultimamente, porque é ali onde a gente vê as estruturas mais necessitadas, né? Então, a gente também tem uma quebra ali, onde a gente vê a linha maior, vamos dizer, até puxando uns temas do Martin Kagan, que veio até fazer uma peça com a gente, existe o core, que são os nossos gêmeos, nossos managers, né? Então, esse é o time core. E dessa linha, vamos dizer, para cima, para baixo, isso não é hierárquico, tá? Só olhando isso de forma onde, na parte de cima, a gente precisa de uma visão de design, né? Então, onde a gente trabalha muito com os líderes de negócio para entender value proposition, onde a gente pode atacar, onde existem oportunidades de experiência, e dessa linha de management para baixo, onde a gente constrói o produto, né? Então, o product delivery, né? Então, como os PMs dali definem os MVP e os releases, e como os nossos product designers continuam evoluindo o produto de forma contínua. Então, nessa linha é onde a gente vê a maior importância, né? O maior é o core team, né? Então, nessa faixa, eu acho que é importante ter esse ratio, né? Não deixar um PM sozinho, ou não deixar um designer sem suporte de tecnologia. Então, nessa parte, eu acho que a gente deveria olhar o ratio em 3, né? Sempre em 3, porque às vezes designer de tecnologia, mas e o PM? E PM e tecnologia. Então, olhando para as 3, a gente consegue fazer uma média que nos dá um norte quando a gente começa a construir os times. Centralidade do cliente é um tema amplo, é um tema recorrente, mas que é muitas vezes discutido de forma muito superficial. E eu queria entrar mais no detalhe com vocês dois. Fabrício, o que você tem visto? Acho que essa colocação é perfeita, né? Todo mundo fala que é centralidade do cliente, né? Mas quando você vai ver... e eu tenho um caso até interessante para compartilhar. Eu estava conversando com uma empresa de e-commerce uma vez e a gente estava discutindo para onde o e-commerce está avançando, né? Qual é o próximo passo e tudo mais. Na verdade, era uma conversa próxima com o CEO dessa empresa e a minha posição para ele foi, olha, para um momento muito específico da relação que o teu cliente tem com a tua marca, né? É a hora que você pega ele navegando no Google, você joga ali no site, né, e você tenta fazer ele passar pelo carrinho o mais rápido possível, né? E que, na verdade, a minha opinião sobre como o e-commerce ia evoluir tem muito mais a ver com não focar... O e-commerce é uma parte da jornada, na verdade, né, é a transação, mas entender, na verdade, o que é a vida dessa pessoa, né? Eu não posso nem falar o segmento, porque é uma empresa muito grande no segmento, mas está muito relacionado com lifestyle, está muito relacionado com outras coisas que a pessoa faz, muito além do que ela está fazendo ali naquela transação de compra, né? E é importante entender isso. Acho que a gente passou por um momento de maturidade, vamos dizer assim, né? A gente está num momento de maturidade, eu acho que das empresas, né? Principalmente as empresas com caráter digital, em que elas estavam muito focadas no performance, performance, performance,
mas contando para tudo mais. Eu sou centrado no cliente, mas quando você olha a métrica que está sendo acompanhada, a métrica que é importante para as pessoas, é a métrica de performance, não é a métrica de cliente. Então, acho que a centralidade do cliente, para mim, acho que passa por algumas coisas. A primeira delas é, essencialmente, você ter métricas de cliente e não métricas de produto. Então, é muito comum no mundo digital a gente acompanhar assim, não, mas qual foi os teus daily active users, né? Qual o nível de engajamento, quanto tempo as pessoas passaram, né, na plataforma? Não, passou muito tempo. Você jogou 3 vídeos ali, né? Ou então você, enfim, né, você usa mecanismos que, na verdade, não tem nada a ver com o que o cliente realmente precisa. Então, acho que isso é uma discussão importante que a gente tem que fazer no Brasil, no mundo, mas acho que, falando do nosso contexto aqui, né, acho que em termos de maturidade, acho que algumas empresas estão percebendo isso. E aí, até conectar com uma coisa que eu tenho refletido e visto muito com alguns clientes que estão, né, estão aí na vanguarda, né, que é aí essencialmente da discussão de produto e uma discussão de cliente. O que eu quero dizer com isso, né? A discussão do produto ela é importantíssima, porque muitas vezes, e ela é uma transição importante para várias empresas, até eu estava descrevendo antes aqueles cenários de maturidade, né, e tudo mais. É importante você passar por uma estrutura de produto, porque essencialmente ali, se você tem uma equipe multidisciplinar, se você realmente vive e tem métricas que são relacionadas ao cliente, você vai exercitar no dia a dia a centralidade nesse cliente, né? Por outro lado, eu tenho visto um movimento interessante de algumas empresas que têm criado quase que unidades de negócio orientadas a cliente, que não são unidades de negócio orientadas, que não estão nos silos ali das verticais de produto, né? Mas que estão pensando em coisas como engajamento, estão pensando em coisas como lifetime value, né? Que é você ver o valor daquele cliente na vida dele, né? Na interação, e não só se ele comprou 2 ou 3 produtos naquele mês, né? Que estão mais orientados para isso. E que eu acho que é um passo bastante importante, né, significativo, e você tem muitos ganhos, né, nesse sentido, porque você consegue olhar o engajamento do cliente, a relação do cliente com os diversos produtos que você oferece, você consegue discutir fidelidade, você consegue discutir outras coisas, ecossistemas, né, como é que a vida desse cliente se conecta a outras empresas parceiras, e como é que essa conexão com outras empresas parceiras traz dados para você entender mais esse cliente. Então, a discussão mudou, né? Eu acho que o que acontece é que muitas empresas ainda não perceberam isso, não se ligaram nisso, né? De que a discussão de canal, maximização de performance, ela é uma discussão super higiênica, né? A discussão mesmo que a gente quer fazer é a discussão do cliente, né? E aí eu queria jogar a bola um pouco aqui para o Emiliano para escutar um pouco o que ele pensa sobre isso, porque eu acho que a XP, na verdade, é mais do que a XP são várias marcas, né? Que têm, enfim, necessidades, clientes diferentes, né? Com necessidades diferentes. E imagino que são bem diferentes, né? Se você pensa numa Rico, na própria XP, na Clear, você vê essa diferença? Assim, os clientes são efetivamente diferentes e como lidar com isso, né? Não, exatamente como você falou, né? O challenge na XP Inc. como um todo obviamente, entender como o nosso ecossistema aí de marcas e de serviços atende um range de cliente muito vasto, né? Mas entender quem é esse cliente que é a parte difícil, né? Então, a gente teve um trabalho grande desde quando a gente, vamos dizer, 2 anos atrás, quando a gente entrou com um pouco mais de design, que é o nosso Quantified Experience Design, né? Então, como a gente começou a entender melhor o nosso cliente e como a gente mapeava e quantificava as oportunidades em base a isso, né? Então, o primeiro passo foi exatamente, antes de olhar para o mar aberto, quanto mais clientes a gente podia trazer, a gente olhou para dentro, a gente realmente quis entender quem eram as pessoas que a gente tinha dentro de casa, quais eram as necessidades, como ajudá-las a fazer as coisas que elas estavam procurando de fazer e assim podendo também direcionar para qual marca ou qual serviço, né? Então, começamos olhando para a nossa base de cliente de uma forma atitudinal, né? A gente começou a fazer o mesmo trabalho que negócio faz normalmente, né? Criando segmentos de cliente, olhando para... Só que de forma atitudinal.
E até conversando outro dia com a Betina Rocha, que é a nossa estrategista-chefe ali da Rico, ela puxou de novo, ela falou, é muito importante entender o momento de vida do nosso cliente. Quais são as necessidades naquele momento dos nossos clientes, o que faz desse cliente um perfil X ou um perfil Y, e onde eles estão no momento de vida deles. Então, isso nos deu uma grande visão desses segmentos, né? E ali, como você falou, as métricas que a gente usa são NPS e LTV, né? Então, o Net Promoter Scores e o Lifetime Value. E como eventos se encaixam nessa visão. E de lá a gente consegue entender, sim, as necessidades e também como a gente quer fazer uma estratégia em cima disso. Se eu tenho um núcleo de cliente que eu vejo que tem umas necessidades bem específicas e ele me traz muito lifetime value, eu preciso pegar esse outro núcleo que potencialmente não tem essas características e poder trazer ele para lá. Então, me facilita muito uma estratégia com foco no cliente. Bom, eu acho que como você mesmo falou, né, muda a maneira de como a gente precisa entender o cliente, né? Então, a segmentação que sempre foi feita em negócios, né, para entender oportunidades. Hoje a gente consegue fazer a mesma coisa entendendo os behaviors, né, o comportamento do cliente. E isso nos permite de fazer essa segmentação e cada vez mais entender as necessidades por variedades de perfis, né? Então, ali eu posso também criar mais facilmente uma estratégia. Então, colocando ali em eixos, por exemplo, de LTV e NPS, eu consigo mapeá-los, entender e fazer estratégias. Eu quero que esse tipo de segmento, que esse segmento seja reforçado o LTV, ou que esse segmento me dê o maior NPS. Então, eu consigo fazer estratégia de experiência e não só, obviamente, até de negócios, para que isso me traga cada vez mais uma relação melhor com o meu cliente e, obviamente, oferecer serviços e produtos melhores, né? Melhores ou mais relevantes, na verdade. Melhores é uma palavra diz pouco. Eu acho que tem um ótimo exemplo, que é o lançamento recente do cartão da XP, né? Que foi interessante, foi lançado o cartão e também foi lançado como parte do aplicativo, né? Como uma experiência digital. Como é que isso se conecta com a centralidade do cliente, com essa visão de cliente que você estava comentando? Sim, foi como a gente falou no começo, né? Foi aquele momento que a gente começou e a gente sentava do lado, eu, o Ciro ali, começando esse novo challenge ali. E assim, primeiro eu tenho que dar grande valor ao trabalho do Ciro, que é o nosso head de produto ali do cartão, tá? Ele, com uma grande mente aberta, ele teve a vontade de explorar realmente quem eram nossos clientes. E entendendo ali, tendo o nosso trabalho ali de segmentação por atitude, a gente viu quais eram as necessidades, né? E também o posicionamento da marca, né? O XP hoje é um pouco referência, né, sobre investimentos. E um público muito importante é o público investidor, que, entendendo cada vez melhor quem é esse investidor, a gente entende que é um mindset, né? A gente entende que são behaviors que representam esse público investidor. E assim o cartão foi construído em base a isso, né? O nosso Investback, que é provavelmente, né, o nosso diferencial, ele vem de um conceito, né, comum do cashback, mas ele é direcionado para o investidor, né? Não é um ponto, não é uma milha, mas é dinheiro que cai numa conta e você vê ele crescendo também num fundo, né? Então, é exatamente parte do nosso DNA. E isso já faz do nosso cliente entender que o nosso DNA é esse, que é o DNA de dar controle para ele das finanças e do dia a dia. Então, isso a gente viu já, né, que é um atrativo. Então, além de concretizar, né, nosso posicionamento como
uma empresa de investimentos para um investidor, mas também isso expande já. Então, nos mostra que, além de investimento, eu posso ter um cartão que é onde eu faço o meu dia a dia de compras e que ele já me propõe uma oportunidade de gastar melhor, né? Então, acho que esse é um caso de como, conhecendo o cliente, definindo uma nicha importante, né, relevante do nossos clientes, a gente consegue direcionar um produto e ver que ele funciona, né? Porque eu acho que esse é o ponto. A gente está saindo ali, acho que é um mês daqui que a gente nem isso que a gente já lançou e números maravilhosos. Adorei o exemplo, eu acho que tem super a ver. Eu acho que é um exemplo bastante concreto, né? Em que essa coisa, assim, né, a gente fala da centralidade do cliente, tal, que todo mundo fala, mas eu acho que aí você colocou de uma forma bastante prática, né? Por exemplo, com o Investback, que é algo que é muito, tem uma correlação muito mais forte com o perfil de cliente da XP, né? Uhum. Eu tenho uma última pergunta, antes de ir para as perguntas de audiência. Bom, a XP teve uma mudança, o grupo, na verdade, nas últimas semanas, né, com a mudança lá do Benchmall para conselho, a entrada do Mafra, o que é interessante, né, que é um cara que estava liderando toda a tecnologia, operações, como você mesmo colocou. O que você acha que isso significa para a centralidade do cliente e para os times digitais de alta performance da XP? Uhum. Bom, assim, foi uma mudança surpreendente até um certo ponto, porque eu acho que esse direcionamento de ser uma empresa mais focada em tecnologia, isso já estava acontecendo. Obviamente, acontecendo isso tão cedo e tão rápido, e eu acho que demonstra ainda mais, né, a vontade dessa transição, né? Então, eu acho que é isso que define, né, os times de alta performance. Eu acho que se você imaginava algo hoje, a gente faz em 6 meses e faz agora também. Então, eu acredito que isso significa que a gente vai ser cada vez mais prontos, né, para as mudanças de mercado, não só, obviamente, os perfis de cliente, né? Então, a gente falou de Open Banking, a gente falou de vários desafios que estão vendo aqui para frente, mas, com certeza, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de força nessa frente de tecnologia, porque, como a gente falou, o DNA da XP sempre foi focado ao cliente, tá? Então, mesmo o Benchmall, ele sempre tem um canal direto de qualidade, onde tudo que sai, ele lê comentários, então sempre teve um contato muito direto, mesmo com o Benchmall. Agora eu acredito que a parte digital vai ter um pouquinho mais de força nessa frente, então a gente vai poder utilizar, vai crescer com a área de dados, a gente vai crescer com a área de produtos como um todo, produto, tecnologia, e cada vez mais oferecer esses novos serviços que estão sendo construídos, e entrar no mercado para realmente mostrar a cara da XP em todas as frentes, né? Muito bom. Muito Vamos obrigado. então passar aqui, gente, para algumas perguntas da audiência. Emiliano, a primeira pergunta aqui é para você. Quais foram os principais desafios de adotar este modelo de times integrados? Bom, é um desafio constante. Eu acho que necessita uma criação de sinergias entre pessoas, né? Então, a gente pode falar da qualquer fórmula, roles and responsibilities, mas no final, e esse é até um mantra nosso, tudo que a gente fala que 80% é focado em pessoas e aquele 20% é como a gente conecta as pessoas. Então, a transição dos times integrados foi exatamente de achar essas sinergias entre as três partes, né? Então, no começo vinha muitas essas perguntas, mas quem é meu par, então? Eu da mídia, eu não sei. Eu falei, gente, mas precisa ter um par? A gente não trabalha em layers, não é layer, a gente trabalha em núcleos, é uma companhia orgânica, os produtos são feitos para pessoas, né? A gente não pode só olhar de quem é par de quem e fazer o núcleo quem manda, a gente tem que trazer essas sinergias. Então, o trabalho foi mesmo de achar as compatibilidades entre áreas, né? Então, achar essas sinergias. E ali eu vejo onde os times estão mais juntos, você vê o nível de delivery
bem diferentes, né? Então, onde ainda existem, mas quem faz isso, quem é, ficam rodando mesmo, e tem os outros que são foguetes, que se olham e já se entendem, né? Então, acho que ali nessa parte de integração, a construção do time vem muito também da parte de pessoas. Fabrício, tenho uma aqui para você. Como você vê a maturidade das equipes digitais das empresas no Brasil? Bom, acho que a resposta direta, eu acho que é uma resposta que tem um copo meio cheio ou um copo meio vazio, né? Eu acho que a maturidade ainda é baixa, porque ainda hoje você vê muitas empresas que, como eu estava dizendo, tem equipes de produto completamente desintegradas, né? Em silos, separadas das áreas de negócio. Então, isso, na verdade, acho que a resposta simples é dizer que eu acho que está atrasado, mas, por outro lado, isso é uma grande oportunidade, né? Porque quem está fazendo diferente está tendo muito resultado. Eu acho que o exemplo do Emiliano aqui é ótimo. Eles tiveram, né, como ele mesmo disse, né, um crescimento importante aí acontecendo com o cartão, que foi lançado há pouco tempo. E eu acho que isso mostra, mais uma vez, né, eu acho que é uma coisa que talvez entre pessoas que conhecem essas coisas, né, como nós aqui e outras pessoas do mercado, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Não, mas é diferente, vai ser melhor, né? Aqui estão os resultados, né? E muitas empresas, por incrível que pareça, ainda teimam em não acreditar, enfim, tem outras prioridades. Eu acho que a grande mensagem aqui é que o nível de maturidade é baixo, mas a oportunidade é muito grande para quem quer fazer, de fato. Tem uma pergunta aqui que é para vocês dois. Então, como mensurar a centralidade no cliente? Emiliano, você responde primeiro, depois o Fabrício completa, por favor. Como mensurar? É uma boa pergunta. Eu acho que se a gente for olhar só métricas, eu acho que perde algumas nuances importantes da coisa, né? Então, acho que como a gente conversou antes, né? Não é só o NPS, não é só medir. Os números, quando você fala de pessoas, são um dos fatores, né? Mas a parte qualitativa, quantas pessoas têm interesse em conversar com o cliente, quantos hubs de conversa sobre esses perfis de clientes diferentes, né, momentos de vida. Então, é muito importante a gente analisar vários fatores além do clássico NPS ou LTV, né? Então, eu vejo que se mede em cultura, vai. Esse é um ótimo ponto. Eu queria complementar, eu acho que eu concordo 100%, eu acho que, na verdade, o LTV, o NPS, na verdade, eles são o começo da conversa, né? Eles ajudam, na verdade, a ter... para mim, uma das coisas importantíssimas é o que é discutido com o CEO nas reuniões semanais ali de update dos executivos. Se essas métricas não estão lá, significa que elas não estão sendo vistas, né, pelo executivo mais sênior ou executivo mais sênior. Então, acho que primeiro é isso, né? Outro aspecto, recentemente a gente fez uma pesquisa interessante em que a gente perguntou para as pessoas o quanto elas eram leais a uma marca, perguntou qual o relacionamento que elas tinham, o que elas faziam de verdade, que na verdade é a lealdade, né? Então, o que você faz? Você escolhe aquela marca, se você compra mais dela, se você escolhe independente do preço, isso realmente é a lealdade, né? A fidelidade que você tem. E tinha outra pergunta relacionada a engajamento. Então, foi muito interessante ver que o segredo, acho que de tudo isso, né, ou talvez o que amarre tudo isso, não o segredo, mas o que amarre tudo isso é comportamento. Né? Então, se a gente é capaz de olhar comportamento, seja qualitativamente ou quantitativamente, a gente vai estar na direção certa. Então, só uma comparação que foi interessante dessa pesquisa é que o grau, existe uma correlação, mas o grau de fidelidade dito pela pessoa versus o grau de fidelidade real que ela tem é diferente. Então, você tem marcas em que você fala, olha, eu sou super leal, mas não demonstram isso de verdade por N motivos. Não vou entrar em detalhe aqui, que é uma pesquisa extensa, mas acho que trazer essa noção de métrica de cliente, entender comportamento, né? Acho que o Emiliano colocou muito bem, né? Trazer não só a métrica, né? Também o entendimento real, né, das pessoas, eu acho que é fundamental para realmente a gente ter algum tipo de medição, né? Super interessante. Gente, então, olha, muito obrigada, Emiliano e Fabrício, pela conversa de hoje e aos participantes que também enviaram suas perguntas aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo de casa que ficou aqui os últimos 45 minutos, mais ou menos, aqui com a gente.
E para acessar a agenda completa do McKinsey Talks, vai em mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e em breve o capítulo de hoje também vai estar lá disponível. Você também encontra acesso para todos os nossos episódios em áudio no Spotify. Um ótimo fim de semana, se cuidem e até a próxima. Tchau. Obrigado. Muito obrigado.